Fala concurseiro, fala concurseira, estamos agora na aula número 6 e essa aula a gente vai abordar de um tema fundamental, como o seu cérebro ele aprende direito. Isso é muito importante, então essa aula vai explodir sua mente. Vem para a tela comigo, como o cérebro aprende direito. Aprender direito não é sobre o quê? O quê? Fala comigo? Decorar artigos. Então, a gente falou no curso inteiro, estudar direito não é sobre decorar artigos. É sobre o quê? Entender a estrutura mental do aprendizado jurídico. Então, antes da gente ir na sequência, vem aqui para a tela comigo. Estudar direito não é sobre decorar, é sobre você entender a estrutura jurídica, entender a lógica por trás das relações que regem a sociedade. Entendendo isso, você vai aumentar a sua capacidade de compreensão da lógica jurídica. Então, como que eu vou te dar hoje aqui um passo a passo para você começar a estudar e você ter melhores resultados, entender, você vai a partir disso aqui, entender tudo que você estudar de direito. Só que eu preciso que você siga esse passo a passo à risca. Fechado? Primeiro ponto que eu preciso que você faça, a exposição. Ler a lei mesmo sem entender tudo. Então você vai pegar a legislação, por exemplo, a Constituição Federal, e mesmo que você não esteja entendendo nada naquele momento, eu preciso que você faça a leitura. Depois de fazer essa leitura, você vai para a etapa número 2, que é a associação. Você vai ligar os artigos que você leu a uma experiência real e se atentar aos comentários do material. Então, por exemplo, você vai começar a estudar agora Princípios Fundamentais, título 1 da Constituição Federal. Você vai ler o artigo 1º ao 4º, depois você vai vir fazendo a leitura e trazendo para exemplos reais, e depois disso você vai ler os comentários. Após isso, você vai fazer a repetição. Você vai revisar com frequência e de forma ativa. De forma ativa é diferente de forma passiva. Passiva é somente quando você passa os olhos e lê rápido. De forma ativa, você tenta lembrar das informações, dos exemplos que você trouxe lá na primeira leitura. E após isso, você vai para o seu campo de aplicação. É onde você vai resolver questões e criar o quê? O seu caderno de erros. Então vamos lá. Primeira etapa, você vai para a etapa da exposição. Segunda etapa, você vai para a associação. Terceira etapa, repetição. Quarta etapa, você vai para o campo da aplicação. No campo da aplicabilidade, você vai resolver as questões e aquelas questões que você errar, você vai fazer as anotações. Anotações daquilo que você errou e por que você errou. Esse caderno de erros ele vai ser o seu manual. O caderno de erros ele é individual. Por quê? Porque ele tem os seus erros. E é dos seus erros que você vai identificar o que você precisa o quê? Melhorar. Então, seguindo esse passo a passo, você vai perceber que você vai conseguir entender melhor o direito, fazendo essas associações práticas. Então, eu deixo de lado a parte que eu decoro, eu inicio uma parte que eu começo a interpretar, a entender, e fazendo isso eu sigo esse passo a passo, onde eu me exponho à leitura da lei, onde eu associo a exemplos reais de aplicabilidade prática, porque nós já vimos que o direito rege as relações em um Estado democrático de direito. Depois eu entro para a etapa da repetição, que é onde eu reviso de forma ativa, retornando aos exemplos práticos que eu fiz lá na etapa número 1, e por fim eu vou para o meu campo de aplicação, que é onde eu resolvo questões e crio o meu caderno de erros daquilo que eu errei. E eu faço novamente esse ciclo. Fazendo isso, eu começo a entender melhor, eu faço melhores associações e eu aprendo mais o direito. Afinal, é por isso que você está aqui. Para você começar de fato a aprender as disciplinas jurídicas, chegar na hora da prova e gabaritar as questões. Não sei se você sabe, mas disciplinas jurídicas é uma boa disciplina para, a depender do concurso, serem gabaritadas. Então, seguindo esse processo, seguindo esse passo a passo, você vai ter excelentes resultados. E eu quero que depois de fazer isso tudo aqui, você volta aqui nos comentários e me fala se deu certo. Você deixa de lado a parte de decoreba e passa para a capacidade de interpretação, de entendimento e compreensão da lei. E depois você faz as aplicações, você já vai começar a ter outros resultados no mesmo dia. Fechado? Te aguardo na próxima aula. Bora! Tchau!